Olá, pessoal! Estamos no segundo episódio do Bedim Solar podcast e hoje estamos recebendo nossos parceiros da Sudoeste Solar. Hoje estamos aqui também com o Vitor Filho, nosso parceiro comercial da Bedim, e com o Jean, nosso engenheiro. Bem-vindos, pessoal! Olá. Gostaria de parabenizar, gente, o Gabriel, que está aqui, nosso parceiro aí há muitos anos. Nós já temos um relacionamento muito legal. Ele é cliente fiel da Vedim, né? Veio para nós aí no início, quando nós começamos a trabalhar com solar, né? E apresentar ele um pouquinho para vocês conhecerem. Então, esse é o Gabriel, da Sudoeste Solar. Ele é presidente da Frente Paranaense de Geração Distribuída do Paraná, fundador e diretor da Sudoeste Solar e também vice-presidente do Mais Energia. Bem-vindo, Gabriel. Obrigada pela parceria, obrigada por estar vindo aqui. Hoje a gente queria saber um pouquinho mais de você, Gabriel, entender um pouquinho, né? Como que surgiu a Sudoeste Solar? Por que que você foi trabalhar no ramo de energia solar? O que que te encantou? Se você já era do ramo e não? E também entender um pouquinho como que foi esse início do solar, quais foram os maiores desafios para você iniciar a sua empresa e manter no mercado, né? Já que a gente sabe muito que o mercado solar oscila muito, né? Cada dia a gente tem que se reinventar, se inovar para estar atraindo novos clientes, né? E demonstrando o nosso trabalho aí no mercado. Olá, Ali, tudo bem? Tudo bem, Jean? Tudo bem, Victor? Satisfação estar aqui, poder participar desse podcast com vocês. Para nós é uma honra poder participar aqui e a gente fica muito feliz de estar com a Bedinha há tanto tempo já. Sudoeste Solar tem 7 anos, indo para 7 anos de história, e desses 7, no mínimo uns 5 anos, a gente já está caminhando de mãos dadas nessa parceria de grande sucesso. Então, assim, Ali, antes de mais nada, agradecer também não estar presente a pessoa do Lucas Bedin, mas deixar um abraço aqui para ele também, que é uma pessoa que lá, o primeiro contato da Bedin que eu tive, quando a gente começou a trabalhar com a Bedin, foi com ele. No tempo das prospecções que muitos diretores, até mesmo donos de distribuidora, estavam começando a mostrar suas distribuidoras. Nós estamos numa região aqui que tem muitos distribuidores. Aqui, tu pega norte do Paraná, aqui no oeste do Paraná, nasceu muitos distribuidores. Eu sempre falo que a Solar ela é um mercado que já nasceu grande. Quando eu comecei em solar em 2019, tinha empresas que já estavam com 3, 4 anos. E isso para nós foi um incentivo. A gente olhou e falou: se deu certo para algumas empresas que a gente acabou até se espelhando no começo, não é possível que a gente não vá conseguir fazer uma empresa de solar com a nossa cara. E aí, Alessandra, quando a gente pensa em montar um negócio com o jeito da gente, a gente traz as nossas virtudes, traz os nossos valores e que caminham lado a lado com o que eu vejo da Bedim desde lá até aqui. Show de bola, Gabi. A gente que agradece toda a parceria. E a gente queria entender um pouquinho, Gabriel, quando você foi procurar um fornecedor, né? Hoje o Gabriel é praticamente exclusivo, quase 100% Bedin, né? Mas a gente queria entender de forma estratégica o que te fez buscar a Bedin Solar, o que você viu, qual que foi o diferencial da Bedin que você viu e falou assim, poxa, eu vou trabalhar com essa marca, né? Sim, eu acredito, Ale, que sempre a gente busca um relacionamento de uma mão que é dupla, que a gente possa ir e vir. Então a gente percebe que a Bedin, ela é uma empresa que ela tem uma história de mercado, ela não é uma empresa que começou ontem. Quando nós iniciamos, a gente acabou fazendo parcerias com distribuidores de São Paulo, distribuidores de outros lugares do Brasil, e a gente não sentiu segurança. Então, hoje, se tem uma palavra que traduz Bedin, seria confiança, seria agilidade e também produtos de qualidade. E isso fez lá atrás a gente estreitar os laços e chegar a um ponto da gente ser praticamente exclusivo Uhum. Bedin hoje, devido a esse bom relacionamento e esses princípios que a Bedin traz. E assim, Gabriel, você trazendo toda essa confiança, segurança, né? A gente sabe que a marca tem, né? Hoje a Bedin está sendo ramificada, nós atendemos várias outras áreas, a gente vai trazer um outro momento para falar também disso, das outras áreas que a gente
está trabalhando hoje dentro da Bedin, entre o fit, né, que a gente começou aí com equipamentos de academia e outros ramos, né, a gente também tem parte de piscicultura, água mineral, né, e também agora estamos bem forte com a parte de mobilidade elétrica, que é os maquinários, então a gente está tendo escavadeira, empilhadeira, que ajuda o nosso integrador a vender também esse equipamento na ponta para o cliente final dele, mas também que é uma diversificação de mercado. Então, cada vez mais a gente está trazendo possibilidades, né? Hoje o integrador ele usa uma escavadeira, uma empilhadeira dentro do próprio estoque dele, né? Então, é um diferencial bem grande. E a gente queria entender com você do todo como que foi o primeiro atendimento seu ali na área comercial. Eu acho que no início não era o Vitor ainda que te atendia, mas como que foi o primeiro atendimento? Como que você sentiu? Acredito que essa primeira conversa foi com o Lucas, né? Que te Sim. trouxe a fidelizar, né? Para quem não sabe, o Gabriel é um parceiro da Bedin, mas também se tornou um amigo, né? Hoje a gente está aqui também com o pessoal da Sudoeste, a esposa dele, a Jéssica. Mandar um grande abraço para ela que veio assistir aqui a gente, né? Sempre está presente com a gente, então a gente se tornou um relacionamento de confiança, né? Eu falo que a Bedin com a Sudoeste se tornou uma família também. Então eu queria entender como é que foi esse primeiro teu atendimento comercial aí com o Lucas, o que que você sentiu, que trouxe você gerar essa parceria que nós temos hoje aí. Menina, tu me faz assim puxar a memória, porque são tantos atendimentos e hoje o Vitor nos atende tão bem. Só que uma coisa, enquanto você falava, eu tentava refletir aqui, do momento que eu fui atendido na época pelo dono da empresa, pelo Lucas, e hoje pelo atendimento que eu tenho com o Victor. E confesso para você que muda um pouquinho o jeito, mas o formato em questão de passar o melhor preço, um produto de qualidade, um atendimento rápido, mantém-se muito bem. O que me chamou a atenção lá, 2020, acredito que foi ali 2020 que a gente fez as primeiras negociações, foi a seriedade no que foi prometido ser cumprido e a agilidade. O fato de estar próximo da gente, estar no Paraná, para entregar nas nossas principais áreas, que é Paraná e Santa Catarina, fica muito fácil a logística da Bedin. Eu sempre falo, nós temos uma das entregas mais rápidas do mercado. Isso eu falo para o nosso cliente lá na ponta. E como tu bem falou, da mesma forma que a gente acaba tornando-se uma família e trazendo uma proximidade de relações entre empresas desse B2B, a gente também faz isso com o nosso cliente na ponta. Então, Alessandra, quando um cliente compra um produto da Bedin, ele está comprando o Sudoeste Solar. Porém, a gente está levando a marca de vocês do mesmo formato que a gente leva a nossa. Então, a gente consegue colocar lado a lado as duas marcas, passando um valor que ele é um valor único para ambas as empresas. E isso foi o que me trouxe a cada vez aumentar mais os volumes com vocês. Show de bola, Gabriel. Vou falar um pouquinho com o Vitor. Vitor, você que está aí no dia a dia, acompanhando, né, o Gabriel ali, ele é nosso parceiro da Sudeste. O que que você diz, o que que você viu aí nos últimos anos, né, em relação a ele? O crescimento dele, como que é o dia a dia, questão de orçamento, né, a correria aí de final de mês que todo integrador distribuidor tem. O que que você sentiu aí? Como que estão os últimos meses? Olá, Alessandra, tudo bem? Jean, queria cumprimentar o Gabriel, porque aqui tá um parceiro de verdade. Conheci o Gabriel há muito tempo atrás, indicado pelo nosso amigo, já não faz parte da nossa empresa, o Hard, que eu tenho o maior carinho por ele, porque foi um cara que me ensinou muito. Então, nesse vai e vem, ele me apresentou o Gabriel, na época ainda como sócio, e na troca de ideia deles, no telefone, no dia a dia, a gente já pegava esse espírito de empreendedor. Eu quero dizer assim que eu, como vendedor, eu não faço vendas. Primeiro eu faço um amigo para ir conquistar as vendas. E nesse fazer um amigo, o Gabriel se tornou aí da família Bedin, da minha família, porque a gente já se encontrou algumas vezes na feira em São Paulo, jantamos junto, conheço a sua filha, a sua esposa, Jéssica. Então, esse momento entre nós faz fortalecer o nosso desempenho, o nosso dia a dia como vendedor. Show de bola, Vitor. Obrigada. Pessoal, então assim, agora eu vou falar um pouquinho
para a gente entender, né, como é que tá o mercado, né? A gente se apresentou, a gente está conhecendo a empresa, conhecendo a Sudoeste aí que leva a Bedin, nós somos muito parceiros que leva a Bedin junto na marca dela e etc. Mas falar um pouquinho da parte técnica da Bedin, né? Então, para quem não sabe, hoje a Bedin Solar está trazendo aí a placa de 700 watts, né? Uma inovação aí no mercado, e a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente quer falar com o Jean, nosso engenheiro, para ele falar um pouquinho. Poxa, Jean, aí, ó, a gente está trazendo essa placa. Como que você está vendo que essa inovação está afetando os integradores? Olha, hoje a placa 700 watts é uma das maiores, com potência maior no mercado, né? E ela conta com algumas tecnologias que auxiliam nessa potência para manter o módulo menor e também estende a questão da vida útil dela. Essa placa, estamos no mercado agora, ela é uma placa bifacial. Ela conta com a tecnologia Hall Self, que impede o sistema PID, que é o sombreamento, quando você tem diferença de potencial entre as células, acaba tendo uma corrente reversa e acaba diminuindo a produção. Outro detalhe é que essa placa ela possui sistema HJT, né? O sistema HJT é nada mais, nada menos do que a forma com que o silício, a wafer, né, é construído. Então, a forma que ele é construído, com silício cristalino e amorfo, permite que essa célula ela gere energia com temperaturas mais baixas, o que vai possibilitar o aumento de vida útil citado anteriormente, certo? Então, comparado com placas, tecnologias passadas, que tinham vida útil de 25 anos, a placa de 700 watts Bedin Solar chega hoje com 5% a mais de produção nesses 25 anos, tendo como vida útil 30 anos só. Não, show de bola. Então, assim, a Integrador, para você que não conhece ainda, a Beijing está trabalhando com a placa 700 watts, é uma placa com uma potência maior, o tamanho dela não é tão diferente quanto a 585, então não dificulta a instalação, bifacial e com a tecnologia HJT. Então, é bem legal, venha conhecer as nossas inovações aí de mercado, tá? Falando dessa parte de inovação e tal, eu queria entender um pouco do mercado solar e falar com o Gabriel, né? Então, como a gente falou, como ele está há muito tempo no mercado, entender, Gabriel, o que você acha que vai ser esse mercado de solar aí nos próximos anos? Como que ele vai ficar? Como que vai ser alterado? A gente vê muito assim, né? Tem clientes que pedem dos inversores híbridos, que também é uma inovação que a gente começou a trabalhar, está em teste ainda para trazer para venda para os integradores. Mas o que você enxerga nos próximos anos? Como que vai se tornar, né? E utilizando aí alguns dos cargos do Gabriel, para ele falar um pouquinho também da questão do fluxo reverso dentro dos próximos anos do mercado solar. Por quê? O nosso integrador está com muito isso focado na cabeça, que não tem mais mercado, que vai ter fluxo reverso. E a gente sabe que isso não funciona dessa forma. Então, aí, melhor que o nosso vice-presidente aí da parte de distribuição de solar, que é o Gabriel que está aqui com a gente, falar um pouquinho disso e trazer um pouquinho dessa novidade para o nosso público. Bacana, Ali. Quando a gente fala na questão do que vai ser do mercado, eu lembro que em 2019, quando a gente estava amparado lá por uma normativa 482, já começava a gente pensar isso. Meu Deus, o que vai acontecer com o mercado? Aí veio a 14.300, reorganizou. Nesse exato momento, nós estamos vivendo uma transformação, se for falando em legislação, devido a esses cenários de inversão de fluxo. Eu sei que o podcast de você atinge aí pessoas que estão no Mato Grosso, pessoas que estão em Minas Gerais, pessoas lá no Rio Grande do Sul, que são os estados que hoje estão sofrendo com a inversão de fluxo. Paraná tem alguns casos específicos em alguns pontos que está tendo problema. Mas, no geral, a região que nós atendemos, que o Sudoeste Solar atende, que é região do oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná, está tranquilo nesse momento. O que a gente sempre fala nessa questão, pensando, olhando o passado para poder
pensar no futuro é que o mercado de energia solar veio para ficar. Não existe como o nosso mercado regredir. Então, às vezes, o integrador desanima porque o integrador acaba focando no dia a dia dele e muitas vezes quem é integrador sabe que você tem várias propostas de outros concorrentes, o padrão dos outros concorrentes às vezes é muito diferente do padrão que você oferece para o teu cliente. Por outro lado, o cliente na ponta, ele não consegue entender todo o valor que tu quer passar para ele. Então, muitas vezes você não consegue ser o preço mais baixo, mas você tem um valor baixo. Então, a diferença de valor para preço que a gente sempre tem que tentar explicar para o nosso cliente. Mas em questão de normativas, de parte política e de parte legislatória, que entra leis para energia solar, eu acredito que o mercado da solar cresceu muito rápido. O nosso mercado movimenta milhões, é um mercado que é novo, nós estamos falando de um mercado que começou em 2012, mas que teve um boom de verdade lá em 2017 e 2018. Ele é um mercado que cresceu desorganizado na parte regulatória. E as concessionárias, as distribuidoras também não estavam prontas para receber uma demanda tão grande. Uhum. E é normal que acabe tendo que se organizar a parte de legislação, parte de distribuição de toda essa energia. Isso é normal. O que eu tenho para dizer para quem está assistindo a gente, que em relação à legislação, a gente vai ter algumas batalhas pela frente. O mercado da solar, ele é um mercado que precisa ser mais unido. Então, aqui no Paraná, a gente tem a Frente Paranaense de Geração Distribuída. A nível nacional, a gente tem a MSL, que é o Movimento Solar Livre, que é hoje presidido e liderado pelo Everton Martins, que é um grande parceiro e incentivador nosso aqui no Paraná. Inclusive, spoiler, tá? Vamos fazer um evento da Bedin até final do ano e o Everton Martins vai estar convidado. Convite tá feito, né, Ale? Então, o que eu falo para o integrador é o seguinte: o integrador que quer ficar no mercado, que quer daqui 5 anos estar vendendo, da mesma forma que eu quero, pense em duas coisas: ter um parceiro bom, um parceiro de qualidade. Eu tenho a Bedin e indico para quem quer buscar um parceiro de qualidade que vai encontrar um ótimo parceiro, a Bedin vai entender a tua necessidade e te atender. E por outro lado, pense em se unir. Vendedor de energia solar, integrador de energia solar que pensa só em si, não vai longe por muito tempo. Eu acredito que, como toda empresa, você tem a tua meta, você tem a tua estrutura, você tem os teus planejamentos e o teu direcionamento. Porém, todo mundo está indo para o mesmo lado. Se nós do setor solar não se unir e dar as mãos para ir para o mesmo lado, infelizmente, muitas coisas que podem beneficiar a solar numa magnitude muito maior vai ser beneficiado num pouquinho, só num tantinho. É muito simples a gente ver, por exemplo, usina de até 75 kW de inversor, que são usinas para 200 placas. Nós estamos falando de microgeração, é micro. Acabei de escutar o Jean falando sobre a placa bifacial de 700 watts. Isso é uma coisa muito boa quando você fala em microgeração, Uhum. porque o grande desafio do solar é você conseguir produzir mais num espaço pequeno. E quando nós falamos aqui em microgeração, nós não estamos falando naquelas usinas quando você vai viajar que você vê lá um alqueire de terra cheio de placa. A gente está falando daquele pequeno comerciante que o Sebrae orientou ele a colocar a energia solar há 2, 3 anos atrás para poder fomentar o negócio dele. A dona Maria, que tem lá seu neto que mora na casa dela, que quer dar um conforto mais, botar um ar-condicionado. O que faz nós no mercado solar levar a energia solar a mais gente é esse viés, o viés que nós estamos levando economia e conforto para o nosso cliente. Pensando em futuro, o que eu vejo para o solar? Solar não vai ficar somente em energia. O carro elétrico é fato. Mobilidade urbana é fato, Alessandra. Não tem como fugir. A pergunta é, como você, integrador, está se organizando para isso? Você está estudando o mercado? Você está buscando parceiros? Se você já tem parceiros, até que ponto o teu parceiro está testando os produtos dele de fato na ponta?
porque eu tenho certeza que uma empresa que tem mais de 30 anos, que coloca o nome dela na marca que vende, não vai colocar qualquer coisa no mercado. Então, eu vejo que os próximos anos na Solar vai ter uma divisão entre quem de fato vai ficar solidamente no mercado e quem vai acabar daqui a pouco trabalhando com a Solar como um produto. E existe uma diferença muito grande, Alessandra, no meu ponto de ver como gestor de empresas, como fundador no negócio. Eu sempre falo que às vezes a gente foi uma empresa de um homem só. Eu vendia, eu instalava, eu fazia tudo no começo lá atrás. E hoje que a gente tem uma estrutura, tem uma equipe, a gente percebe o quão importante é você não pensar somente no imediatismo. Nós nem chegamos na parte de falar sobre pós-venda e falar sobre questão de garantia de equipamentos, né, Gia? Garantia de equipamento é uma coisa que hoje a gente já começa a se questionar com outros integradores quando a gente se reúne. Nós temos o nosso núcleo de energia solar lá na nossa cidade, a gente está em 7, 8 integradores concorrentes que se unem para serem parceiros em falar sobre o mercado, porque a gente busca melhorar o mercado na nossa região. Isso a nível do sudoeste do Paraná, agora com a Frente Paranaense a nível de Paraná e com o Movimento Solar Livre a nível de Brasil. Então, quando a gente conversa, a gente fala muito sobre o famoso barato sai caro. O barato sai caro. Pode ser que não seja de imediato, mas ao longo do tempo você vai perceber que por alguns reais que vão virar centavos em poucos tempos, você deixou de ter uma assistência expressa, você deixou de ter uma garantia estendida só porque você acabou visando o preço. E isso, Gabriel, que você está falando é muito legal pro cliente final. Pro cliente que o integrador vai atender, né? Eu vejo muito, hoje acontece, gente, de clientes ligarem de outros distribuidores ali, o cliente final, contatar a gente, estragou meu inversor, eu não sei com quem eu falo, o distribuidor fechou, o integrador fechou, um distribuidor que estava há pouco tempo no mercado, mas eu paguei barato no kit. Então, assim, isso que o Gabriel falou é essencial. Você que é cliente final, procure um integrador capacitado, um integrador que está no mercado há longo tempo, que tem estrutura para te atender. O mercado solar, como o Gabriel falou, ele cresceu muito, ele cresceu desordenado. E aí teve muita gente que se aproveitou do momento do solar, mas não são pessoas que são empresas consolidadas e que estão. E às vezes lá na ponta, você, cliente final que compra do Gabriel, vai lá e leva o orçamento do concorrente. Eu não sei quem é o concorrente, mas geralmente, gente, uma empresa que está há muito tempo no mercado vai ter um custo maior. Ela tem uma equipe, só que daqui 5 anos o Gabriel vai estar lá para te atender. O Gabriel vai estar lá para te dar suporte, a Bedin vai estar lá. Agora o orçamento XYZ, que é o mais barato do mercado, com a placa, a marca tal, porque assim, pessoal, por que a Bedin traz o equipamento com a marca dela? Porque ela garante a assistência. O Gia tá aqui para falar, ele atende assistência todo dia. Então, assim, por que os outros fornecedores, distribuidores de solar trazem com a marca tal YZ? Porque na hora que você precisa de assistência é no 0800 e é 30, 60 dias. Então, assim, o parceiro nosso é o Gabriel. O Gabriel é como a Bedin, ele tá há muito tempo no mercado, ele é estruturado, né? Então, isso faz diferença. Então, você ali da região do Sudoeste, Santa Catarina, eu quero colocar energia solar. Gente, procura Sudoeste Solar. A Alessandra da Bedin está falando que a garantia é conosco, a parceria é conosco, a gente está trabalhando, eu tenho certeza que se acontecer alguma coisa, o Gabriel vai estar resolvendo para você da melhor forma. Então, ele está à frente disso, né? Então, isso faz um diferencial enorme na hora da compra do solar. Então, é isso que a gente gostaria de conscientizar o cliente final. É aquilo, barato sai caro. Às vezes você compra um kit baratinho, só que você vai ter que ter 2 lá no final, porque você não procurou uma pessoa de referência. Com certeza. E assim, Alessandra, falando em questão de a gente mostrar para o cliente final, para o cara que está ouvindo isso aqui, o quão importante é botar energia solar, o preço despencou nos últimos anos. O custo-benefício da solar Enorme. é muito grande. Eu acho bem engraçado, e tu também, Vitor, vai saber me dizer, caiu mais de 50% do Sim. que era 5 anos atrás, né, Vitor? Uhum. Caiu, né? Caiu. Então analise assim, você que está pensando em colocar energia solar na tua casa. Hoje você vai comprar um celular bom, um telefone de qualidade. Você vai pagar 8, 9 mil reais num telefone top de linha. Com isso, tu consegue produzir hoje 400 kW.
Vou precisar melhor. 400 kW é uma fatura de R$ 250 a R$ 300 por mês. Isso você pode trocar o valor do teu investimento no teu sistema solar pela parcela que você vai pagar hoje através de linhas de créditos que tem no mercado. Vamos colocar que hoje tem uma subida de taxa de juros. Mesmo assim, É vale a viável. pena. Energia solar acompanha a energia elétrica na questão dos valores. Se você botar energia solar na tua casa hoje, em agosto tem um aumento da tarifa de energia. Esse ano está previsto em torno de 10% Isso. que a nossa energia elétrica, você consumidor, vai pagar na tua casa a mais, tendo solar ou não tendo. A diferença é que tendo solar, você só vai pagar se você extrapolar, se você gastar mais do que tu conseguiu produzir. Como a gente dimensiona o kit geralmente com 20, 30% de sobra, isso é raro acontecer. Então você vai conseguir pagar sempre uma taxa mínima. Eu sempre falo, você tira uma fatura de R$ 350 hoje para menos de R$ 50 por mês, com uma parcela de R$ 250 por mês. É mais barato, é mais viável hoje você fazer uma energia solar do que você segurar o dinheiro para juntar ele, para você comprar. Eu sempre falo para o meu cliente, deixa que o sol pague o juro para você. Aham, perfeito. E assim, gente, a gente que tá aqui, é legal falar para todos os públicos entenderem. A gente tá vendendo algo para trazer um benefício para o cliente. Porque às vezes o cliente analisa, como o Gabriel falou, no momento agora, mas a longo prazo, o solar aí tem uma vida útil gigante, né? A gente recebeu uns tempo atrás um cliente que morava na China e ele falou que tinha placas instaladas há mais de 20 anos e tinha uma geração ainda alta. Então, assim, você vê isso, né? Se a gente pegar a tecnologia dos outros países, a China hoje tem uma lei que instala para você construir um edifício ou uma casa, o imóvel você já tem que colocar energia solar, é como se fosse obrigatório, né? E assim, é por isso que a gente tem esse campo tão grande para a gente explorar ainda, porque o Brasil é pequeno, é novo em relação ao solar e em espaço físico e território é gigante. Então tem muita gente que não tem que conhece. A gente fala de solar, o Vitor, que é nosso parceiro aqui, vendedor, tem solar na casa dele. Uns dias atrás nós estávamos comentando ali na empresa, falou, cara, é uma economia enorme, eu economizo tanto por mês, né? E a gente está trazendo um benefício para a empresa, então por isso que a gente passa o todo. Para a empresa, para o integrador, para o cliente final, é uma corrente, né? A gente quer trazer o bem, é uma forma sustentável, é uma conta a menos que você vai pagar aí a longo prazo. Eu vejo assim, você traz qualidade de vida, você traz conforto, você traz economia, você ajuda o planeta. O que tem que ser muito claro na cabeça do consumidor que vai comprar é que você tem que comprar de alguém que o produto que tu comprou não vire um passivo no futuro por assistência técnica. A gente trabalha com equipamentos eletrônicos. Infelizmente ou felizmente, a gente já sabe que equipamentos eletrônicos Mentira. podem dar problema. Quando der problema, como que você resolve o problema? O que eu sempre falo para todos os nossos clientes é que a gente faz o melhor para não dar uma goteira na casa de um cliente, para não dar um problema no equipamento, para as faturas virem corretas, que depende da concessionária também. Mas se der algum problema, ele vai ter um suporte, primeiramente da nossa empresa que está lá assinando o contrato com ele, apertando a mão dele, com a gente. E caso a gente não consiga resolver através de nós, a gente precisa de um parceiro que tenha tudo isso de forma prática, de forma rápida para resolver, que é hoje a Bedin. Então eu falo para o cliente, indiferente de quem ele pegar energia solar, ele está fazendo um ótimo negócio. Agora, se ele souber escolher, ele vai fazer um golaço que para 25 anos ele não vai se Não incomodar. tem incômodo. E assim, gente, nós somos os distribuidores aqui do Paraná hoje, um dos únicos que trabalha com troca express, né? Então, o Jean, a Lari, eles estão ali na assistência, né? Dando suporte toda hora para o integrador. Então, assim, é uma empresa que é parceira do cliente, tá? Jean, tu pode explicar um pouquinho o que que é a troca expressa? Que às vezes a pessoa que está vendo, ele Sim. não entende o que é troca expressa, porque eu, integrador, eu vou lá e vendo para o cliente. Quando ele assina o contrato, a gente explica que os inversores têm uma garantia de tantos anos, as placas têm uma garantia de tantos anos contra defeito de fabricação. A gente estava trabalhando muito com placas de 25 anos, hoje a gente já está começando essa placa nova com 30 anos de garantia de geração. E o Isso. pessoal muitas vezes não entende o que que é troca expressa, porque se o consumidor não sabe, mas o Código de Defesa do Consumidor sempre coloca que quando tem um produto
que vai para assistência, são 30 dias para voltar esse produto. Por lei tem 30 dias. Isso. Só que a Sudoeste, a Bedin, não trabalha seguindo esse formato. Trabalha com a troca expressa. Tu explica um pouquinho o que é essa troca expressa para a gente? Inclusive, os nossos diretores, eles pegam muito, né, nessa situação de assistência, né? Prioriza muito a geração de energia do cliente. Então, a troca expressa, ela funciona da seguinte maneira: a empresa, né, o integrador, ele traz o inversor para nós com um problema e nós substituímos esse equipamento imediatamente no mesmo dia, às vezes, né? Ou enviamos ele através de transportadora, um equipamento similar para atender o cliente ali e não perder geração, porque nós vemos da seguinte forma, como tu mesmo falou anteriormente, às vezes o pessoal deixa de pagar para a Copel ou a concessionária local aquela fatura e investe em outro empreendimento, talvez a compra de um celular ou algo do tipo. Então ele tem que ter aquele equipamento funcionando. Por isso a gente prioriza a troca expressa, né? Que é mais rápida para atender o cliente. Então, pessoal, voltando aí falar um pouquinho da potência da placa de 700 watts, queria perguntar para o Vitor um pouquinho. Vitor, você está vendo agora, a gente iniciou essa inovação no mercado, a venda da placa de 700. Como que você está vendo com os nossos integradores? Qual que é o custo-benefício da placa, né? Bom, Alessandra, a gente tem um ganho, né? Imagina, você está com a placa com watts a mais. Nisso você ganha em mão de obra, instalação, cabeamento, no seu projeto ao todo. Essa potência está vindo para ficar, né? É lógico, cada tempo vai se valorizando mais, mas é um ganho enorme essa placa de 700. Show de bola. Vou perguntar então para o Gabriel. Gabriel, como que você vê a placa de 700 hoje aí no mercado? Como que você está sentindo a instalação dela? É facilitada, não é? Pra gente falar um pouquinho pro nosso público, para ele entender, porque às vezes eu sei que tem um cliente que olha lá a placa 585 e a 700 ele fala, não, 585 eu não quero, a potência é ruim, ou a 700 é muito grande, eu não vou querer. Qual que é o diferencial dela? O que que você tá vendo? Claro, Alessandra, quando você pega lá uma placa que eu comecei a trabalhar com placa 280 watts de potência. A Pequenininha. 585 ela já é o dobro. Aham. Agora vem essa que ela é um pouco a mais, já dá ali quase 20% a mais se for parar para analisar em Lembrando, a potência, né? nossa é mínima coisa maior, então assim, ainda bem É viável. bem viável, né? Então, o que eu percebo, quando você vai fazer o dimensionamento de um projeto, você tem que levar muitas coisas em consideração. O tamanho da placa, com certeza, impacta muito por causa da questão de área. Como eu falei anteriormente, às vezes você não tem um espaço tão grande e você precisa produzir o máximo naquele espaço. Perfeito. No meu ponto de vista, a placa de 700, as placas que vão vir no futuro, quanto mais potência, desde que, como você frisou, olha, o tamanho não seja muito grande, ela vai acabar conseguindo atender melhor o nosso mercado. Perfeito. O formato de instalação é praticamente o mesmo, o material que você utiliza em uma vai ser o mesmo na outra, é o dimensionamento das estruturas de cabeamentos, conectores MC4, entre outros aí que a gente trabalha no mercado solar, é tudo padrão. Então eu vejo com bons olhos a chegada dessa placa 700 na Bedin, pela qualidade dela, garantia ser maior. Eu sempre falo que se a gente está conseguindo levar para o cliente um produto com uma tecnologia embarcada cada vez melhor, pode ter certeza que ele vai estar comprando sempre o que de melhor tem no mercado. Isso não quer dizer que o cliente que comprou de nós lá há 4 anos atrás a placa 390, que eu lembro que foi vendido muito, faz 5 anos atrás, que ele vai estar desamparado. Muito pelo contrário, já faz 5 para 6 anos e a geração não caiu. Show. Porque a célula fotovoltaica, a qualidade do silício que compõe a placa é muito bom. Então, a placa de 700 ela vai vir para suprir a necessidade, no meu ponto de vista, de quem tem que produzir mais num espaço menor. E quando você pensa numa usina de investimento ou numa usina de solo, a placa de 700 dá um pouco mais de praticidade. Show, Porque perfeito. no chão, quando você coloca a placa instalada no solo, e eu sempre friso para nossos clientes, a placa foi feita, o módulo fotovoltaico foi feito para instalar em solo. Um telhado sempre foi uma adaptação e sempre será. Então,
Nosso Brasil dá certo a placa em cima do telhado porque o nosso índice da radiação ele é alto. Alto. Então aqui a placa produz. Tu pega outros lugares, tem que ser no chão porque senão não produz. Sim. Então eu falo para o nosso cliente, muitas vezes o cliente me pergunta assim, Ale, Gabriel, mas é melhor eu botar no chão, fazer uma estrutura de solo, ou é melhor eu colocar no telhado? Aí eu coloco para o cliente sempre o seguinte ponto: se você tem espaço físico para colocar no chão, você pode investir um pouquinho mais no teu orçamento, a longo prazo, com certeza a placa no Sim. solo sempre será mais viável. Porém, se você tem uma limitação física de espaço, você também está com a tua verba para esse investimento um pouco limitada, muitas vezes você vai conseguir extrair o máximo também em cima de um telhado. Às vezes, o Gia pode até me corrigir, mas quando você tem uma orientação, por exemplo, que não é a norte, que é o lugar que a placa mais produz, ela é a leste a oeste, em vez de tu colocar um exemplo que precisaria 8 placas, tu coloca 10, tu consegue tirar a mesma quantidade de energia. Então entra de novo. Energia solar não é um produto de prateleira que tu vai lá, tu pega, tu vende para o teu cliente. Energia solar é um produto de engenharia, então tem que ser feito um orçamento. Eu vendi semana passada, Alessandra, para 2 irmãos. Os 2 irmãos é uma na casa do outro, do lado, é colado, são vizinhos de lotes e são irmãos. Uhum. Nós fechamos 2 kits com eles. Os mesmos equipamentos, o mesmo inversor, a mesma placa. O formato de montagem é diferente. Um é brasilite, outro é zinco. Muda o material, muda a angulatura de Estrutura. telhado, muda tudo. O que acontece nisso? Quando a empresa de energia solar que está te atendendo enxerga o diferencial de cada projeto, a gente consegue extrair o máximo do produto. E extraindo o máximo do produto, o cliente fica mais satisfeito porque o produto entrega mais. E é isso que eu venho dizer para você. A placa de 700 é um produto inovador porque ele vai entregar mais com o mesmo custo, né, Victor? Isso. Perfeito. E assim, gente, é muito importante isso que o Gabriel falou, por quê? Para mostrar a questão de que, eu tenho equipamento Bedinho, equipamento é de qualidade, a placa é, o inversor é, cabo é, estrutura é, etc. é. Mas eu gostaria que o Jean falasse um pouquinho para entender qual a importância da instalação, que é o que o Gabriel falou. É um projeto de engenharia, não é um shampoo, um condicionador, um mixer que você vai lá e compra na prateleira e você utiliza. O solar é um produto de engenharia, é um produto que precisa ser feita uma análise antes da venda. Fala um pouquinho para nós, Jean, como é a questão da instalação, quais são os maiores problemas que a gente vê hoje? Então, Alessandra, é um ponto muito importante aí, tá procurando, né, uma empresa especializada e técnica, né? Sudoeste está aqui, é uma empresa bem responsável. Os pontos principais para se ver no sistema, apesar de você pensar assim, inversor placa, um sistema do ponto de vista estético, visual, assim, para um leigo, é fácil de instalar, mas tem muita coisa técnica envolvida. Por exemplo, questão de orientação, o pessoal às vezes acaba misturando placas com orientação leste e sul, isso acaba gerando perda de produção, né? O cliente acaba ficando insatisfeito. O pessoal tem também feito questão de paralelismo de MPPT, que ocasiona alguns danos no equipamento, né? Então, isso é muito importante evitar. Como? Procurando uma empresa responsável, com técnicos, engenheiros responsáveis. A Sudoeste está aqui, uma empresa responsável no mercado e tem experiência. Brincando, Jean, né? É a mesma coisa hoje a instalação do solar, de você não procurar uma empresa capacitada, de você comprar um liquidificador 110 e ligar na tomada 220, vai queimar. Isso. Então, se você não vai atrás de pensar quem está executando da forma correta, você não consegue ter retorno desse equipamento. É isso que o Gabriel falou, que é muito importante. Pessoal, então assim, agora nós estamos agradecendo. Obrigada, Gabriel, por ter vindo aqui, por nos visitar, pela parceria, pela amizade. Agradecer a Jéssica também, que está aqui, que sempre está falando com a gente, pela parceria, por toda a amizade que tem. O Vitor, por toda a parceria, por todos os clientes, né? A gente brinca, vai fazer um bonequinho dele para os clientes, porque ele manda todo dia um bom dia, bebê, para os clientes. E ao Jean, por toda a assistência, a parte técnica. Hoje nós encerramos o segundo podcast da Bedin Solar.
E também você que está assistindo a gente está trazendo esses momentos aqui com os nossos parceiros, a nossa equipe, para mostrar para vocês como a importância da equipamento da Bedim, de ter um integrador parceiro bom por trás para estar atendendo você, tanto você cliente final quanto o integrador, para ter uma segurança na hora da compra. Beleza, pessoal? Muito obrigada. Então, Alessandra, também quero agradecer em nome da Sudoeste Solar. Quero agradecer não só por mim, mas também pelos nossos colaboradores, os nossos parceiros, desde lá do instalador que visita visita a obra, faz a instalação, dos nossos vendedores que gostam muito de trabalhar com o equipamento de vocês. Quero agradecer também em nome dos nossos clientes, porque nossos clientes, muitas vezes a gente chega lá, ele instala a placa, ele não percebeu que ele já tinha um receptor da Bedim, que ele tem uma antena parabólica da Bedim, e aí a gente começa a conversar, ele nem percebia o quanto a Bedim já estava presente na vida dele. Então a gente quer agradecer em nome de todos nós por abrir esse espaço, por trazer a gente aqui e agradecer pela parceria também de longa data. Obrigado. Obrigada, gente.